Minha boca carrega traços e algumas expressões. Quando comemoro um gol, quando tenho frustrações. Quando falo palavrão ou assovio de alegria. Quando mordo um picolé ou discuto com a família. E cê já se perguntou a força das palavras e o que você semeia quando sua boca fala. Não fale pra murmurar, fale pra agradecer. Se não for pra edificar, é melhor cê nem dizer. Quando penso em murmurar, invejar, reclamar, permaneço em silêncio mesmo querendo falar. Minha boca quer cantar, minha boca quer gargalhar, minha boca quer gritar quando pensa em me calar. Boca grande, minha boca grande, nossa boca grande, fecho minha boca grande. Me observa, quase tô distante pra não abrir errado essa minha boca grande. Uau, que Deus. Fala, meu povo, como que você está? Espero que todos estejam bem, na graça de Deus, na misericórdia de Deus e na paz de Jesus. Que Deus venha estar abençoando a tua vida, sim. E nós vamos dar continuidade e finalizar essa série, e para mim vai ser um privilégio, né, convidado aqui pelo pastor Maico, vai ser uma alegria poder estar falando da palavra de Deus mais uma vez, para que Deus venha estar abençoando a nossa vida. Mentiras. Entre vários hábitos existe um tipo pouco, sabe, que é mais percebido que a mentira. Como que é perceptível para muita gente e para outros começam a viver a mentira. Então a maioria não encara a mentira como um hábito por não perceber quantas vezes ela pode acontecer num único dia. Você já mentiu? Você já falou uma pequena mentira, uma mentira inofensiva, né, que as pessoas falam, né, a mentira branca ou a mentira do bem? Isso porque tudo começa com as mentiras consideradas o quê? Pequenas, sabe, que saltam da boca quase inconscientemente. E em alguns momentos vai acontecer isso na minha vida e na sua vida, e nós temos que estar muito vigilante para não mentir e cair em tentação com a nossa boca e com a nossa mente. Mas esse mau costume está intrinsecamente, sabe o que? Ligado ao nosso caráter. E quando o nosso caráter é formado? Nosso caráter é formado na nossa infância. Sim, ele é formado na nossa infância. E na nossa infância nós devemos aprender que mentira, sim, ela é errado. Por isso que hoje eu fico repetindo 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes com meu filho chamado Davi, que ele já entende mais do que o Benjamin, falando, você fez? É verdade? Não, papai, eu fiz, é mentira, sim. E muitas vezes ele não assume, e eu falo para ele assim, ó, se você não falar o que é verdade, as consequências vão ser muito maiores. E muitas vezes quando ele fala a verdade do que fez, eu falo, tudo bem, você só não repita mais. Mas muitas vezes que eu sei que ele fez e eu vi ele fala mentira, ele tem as consequências para que o caráter dele seja formado, sim, na luz da palavra, no caminhar com o Senhor. Mas isso tudo é um processo. E minha responsabilidade hoje como pai é ensinar o meu filho, sim. E tenho buscado ensinar pela graça de Deus. Sabe, mas quem não mentiu, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem nunca mentiu, quem nunca falou uma palavra, ou então quem nunca aumentou uma história, que estava no momento da empolgação e falou algo mais daquele momento. Quem nunca mentiu, então atire a primeira pedra. E muitas vezes classificamos essas mentiras como as mentiras inofensivas, né? Formuladas para justificar situações do nosso cotidiano e aparentemente, posso dizer, um pouco banais, né? Não se importa com o que eu estou falando, não, é só uma mentirinha. Como as frases do tipo, perdi a hora, perdi seu telefone. Será que você perdeu mesmo? Liguei e ninguém me atendeu. Será que você não quis atender? Você estava vendo a ligação e não atendeu? Diz que eu não estou. Oxe, olha, eu já passei por esses momentos e me sentia tão ali na situação, eu falei, Espírito Santo, muda isso em mim, porque não é correto, isso não provém do Senhor para a nossa vida. E é claro que todos os dias nós somos tratados pelo Senhor. O hábito de mentir começa cedo e pode tornar-se um pecado de estimação.
Sim, ele pode ser um pecado que você alimenta, e quando você vê durante o seu dia, você já mentiu 1, 2, ou 3, 4, 5 vezes, ou muito mais, e fala assim, mas não tem nada a ver, faz parte. Às vezes, o Espírito Santo acusa, e você já está tão acostumado a falar, não, deixa para lá esse momento. E em geral, a primeira relação que as crianças têm com a mentira é meio conflituosa. Por quê? O pai ensina, olha, fala a verdade, fala que você fez, foi você que quebrou? Então fala a verdade. Mas em muitas situações, elas são ensinadas que a mentira pode ser reprovável quando acontece aquela situação. Vamos dizer, frequentemente alguém liga cobrando na sua casa, e você sabe que você tem que atender aquela ligação, e teu filho atende. Diz para ele que eu não estou. Ou então a pessoa bate lá na porta, só toca a campainha e fala, diz para ele que não estou. E a criança está vivenciando aquilo. Mas é interessante que você já ensinou, olha, não minta, não faça, não relute contra aquilo, para que ela não possa mentir. E aí a criança entra em conflito. E aí você está fazendo a criança ficar meio doidinha da cabeça. É responsabilidade nossa como um pai, como mãe, ou você que é responsável por uma criança, ela está formando o caráter dela. Então é responsabilidade nossa mostrar, além de ensinar, de falar, é vivenciar a verdade, para que essas crianças sejam o futuro de muita sociedade, vivendo sim a verdade, falando a verdade, vivenciando a verdade. O triste é que muitas pessoas não veem uma mentira como pecado, e a mentira, ela é um pecado em nossas vidas, e nós temos que tomar muito cuidado. A cultura do jeitinho brasileiro, de nos mostrar, demonstra muito bem isso, assim como a máxima da mentirinha inofensiva. Olha só, presta muito bem atenção, é considerado como algo comum para muitas pessoas. Eu me vigio muito contra a mentira. Eu e minha esposa, eu e Anne, nós conversamos quando casamos, e num momento a gente sentou e conversou, olha assim, nós não devemos mentir nunca um para o outro. Vamos nos ajudar nisso, para que nós possamos caminhar sinceramente. Mesmo que a verdade doa para a minha vida, você conte para mim, e para ela também, mesmo que a verdade doe para ela, tem que ser dita. Sempre com amor e carinho, mas vivenciar a verdade, sempre, sempre. Para que não seja uma cultura desleixada, que a gente, eu fui para tal lugar. Não, mas você foi mesmo? Você estava naquele lugar? Poxa, eu liguei, mas você não estava. E aí entra em conflitos, mentiras e mentiras. Há um estudo realizado pela Universidade de Massachusetts, que diz que 60% das pessoas, quando conhece uma nova pessoa e conversa com ela, em média, mais ou menos 10 minutos, acaba contando uma mentira. Olha que interessante. 60% das pessoas acabam contando uma mentira em 10 minutos. E isso, independentemente se está dentro da igreja ou fora da igreja, é no cotidiano. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você tem você tem a maneira de, quando está conversando, sempre aumentar alguma coisa, ou contar uma vantagem. Se sair bem, eu vou contar e me dar muito bem com essa vantagem, mas está mentindo. Parece um pouco, às vezes, até engraçado isso. Sim, contar uma mentira e arrancar risadas, ou contar histórias que aconteceram, e se satisfazendo naquilo, parece ser engraçado. Mas como você acha que Deus se sente quando ouve uma mentira? Como que você vê a percepção de Deus? E nesse momento, eu quero falar sobre isso. A mentira, a percepção de Deus. O que Satanás quer com a mentira, porque ele é o pai da mentira, a Bíblia propriamente declara quanto a isso. Ou se você está vivenciando algum momento e nem sabe que está mentindo, porque já está vivenciando tanto da mentira que já vive uma mentira. Tome muito cuidado. Mas como você acha que Deus se sente por mentir? Qual é o sentimento de Deus que a Bíblia declara? Deixe-me mostrar exatamente como o nosso Deus se sente. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente ao seu deleito, sim, o Senhor se deleita com eles. De fato, a palavra hebraica que é traduzida como
detesta. O Senhor detesta a mentira. Vem da palavra toebai, sim, do hebraico, e significa algo repugnante, significa aversão, ou abominação, significa algo que deixa enjoado. É o sentimento de Deus que a Bíblia declara. E muitas vezes nós temos prazer em mentir, em falar uma vantagem, ou então que estamos mentindo, estamos em algum lugar. Sempre o ser humano, a nossa consciência, a nossa carne busca satisfação nisso. Mas o Senhor detesta a mentira. Quando mentimos, você poderia sugerir que isso literalmente deixa Deus, sim, enjoado. Ele odeia, ele detesta os lábios mentirosos. O texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, 21 diz assim: se é que tendes ouvidos e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Ele disse isso, ele diz, desde que você ouviu falar de Jesus e aprendeu a verdade que vem dele, descarte sua velha natureza pecaminosa e seu antigo modo de vida, que é corrompido pela luxúria e pelo engano. Você que teve já um encontro com Jesus, você que teve um contato com a palavra do Senhor, você que já provou do momento com o Senhor, a palavra de Deus declara que nós devemos deixar a velha vida. Se você mentia, não minta mais. Ou então se você não está conseguindo vencer a mentira na sua vida, meu irmão, comece a orar, peça ajuda, para que você possa se livrar desse pecado, para que não venha te tirar mais da presença do Pai, não. Em vez disso, sabe, diz ele, deixe o Espírito renovar seus pensamentos e suas atitudes, coloque sua nova natureza para que tenha um novo relacionamento com Deus. É essa a nossa atitude com o Senhor. Não devemos nos conformar com a mentira na nossa vida, mas se você conheceu a verdade e ela mudou e transformou a tua vida, é preciso que você pegue a sua velha vida e fale assim, saia, deixe para trás, porque nem o Senhor lembra do teu passado, Ele tem uma perspectiva nova para o teu futuro. Mas se você quer viver tudo isso com o Senhor, basta, sim, coloque a sua nova vestimentas, a sua nova natureza com o Senhor, para que tenha um novo relacionamento com Ele e desfrute das maravilhas com o Senhor. Então pare de contar mentiras. Sim, pare de contar mentiras, pare de viver de mentiras. Vamos contar a verdade e viver a verdade, pois todos somos parte de uma vida, sim, nova com o Senhor. Viver com Ele e viver uma nova vida. Jogue fora essa velha natureza. Arranque da sua vida em nome de Jesus, já que você conhece Cristo, que Ele renove seus pensamentos e suas atitudes, para que você possa vivenciar essa nova vida. E sim, se livrar da mentira da sua vida em nome de Jesus. Pare de contar mentiras. Uma vez ouvi um velho pregador dizer, você está se parecendo com o diabo, você está parecido com ele, quando está contando mentiras. Você se parece com o diabo. E aquilo é impactante, né? Mas, poxa, como que eu sou parecido com o diabo? Quando você conta mentiras, porque ele é o pai da mentira. Então você quer ser parecido com o diabo ou com Jesus? O que você quer na sua nova vida? Na sua vida, você quer ser parecido com o diabo, as suas velhas atitudes e viver uma mentira? A insatisfação, a incredulidade, um coração duro, um coração amargo, vivendo mentira? Ou você quer se parecer com Jesus? O que você quer de sua vida? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim, queridos, vós tendes por um pai, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não haverá verdade nele. Quando ele profere mentiras,
fala do que ele mesmo próprio é, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele falou do diabo e disse que o diabo era assassino desde o princípio, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando o diabo mente, ele fala do que é próprio, do que ele é, a sua natureza, porque ele é um mentiroso, é o pai da mentira. Talvez seja uma das razões pelas quais Deus odeia tanto a mentira, porque seu inimigo espiritual, nosso inimigo, é o príncipe das trevas, é o príncipe, é o principal, é o pai da mentira, o grande enganador. Sua arma número 1 é mentir, é enganar e nos levar a ter uma vida desastrosa longe do Senhor. Às vezes mentimos para nós mesmos, mentimos para o nosso próximo, mentimos para a esposa, mentimos para o filho, mentimos para o irmão, mentimos até e vivemos uma própria mentira. E aonde que Satanás quer que nós vivamos dessa forma? E nós devemos tirar essas velhas, sim, essas vestes antigas e viver uma nova veste com o Senhor. Jesus é a verdade que nos liberta. O diabo é um mentiroso e ele usa as mentiras para nos tirar a liberdade em Cristo Jesus, que Deus nos deu. Você tem a liberdade, você tem uma liberdade de viver uma alegria, você tem uma liberdade de ter a salvação em Cristo Jesus, a salvação que foi dada através de Jesus Cristo naquela cruz. Mas Satanás muitas vezes nos engana até que nós somos salvos. Nos engana, eu estou na igreja já há 5, 10, 15 anos, ou 1 ano, e a gente fala assim, você não se sente salvo. Quero te dizer uma coisa, se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você declarou com a tua boca, com o teu coração, eu creio que o teu nome está escrito no livro da vida. É claro que nós aprendemos tantas coisas no caminhar, e se nós deixarmos o nosso coração, se nós deixarmos os problemas, os pecados nos englobar de uma forma que nós não possamos nem caminhar, é claro que isso nós vamos nos fazer pensar, eu não sou salvo, eu não tenho Deus perto de mim. Mas que em nome de Jesus você possa olhar para o Senhor, porque Ele é a verdade que liberta. O diabo é apenas um mentiroso, e ele usa as mentiras para nos tirar a liberdade que Deus nos deu. Você tem a liberdade em nome de Jesus. Vamos refletir apenas em 3 pontos rapidamente. E o primeiro que eu acredito é que Satanás quer que você viva o quê? Uma mentira. Ele quer que você viva uma mentira. Ele quer que você poste uma foto muito maneira lá no Instagram, mas você está lá deprimido. Ele quer que você poste aquela foto do almoço, mas você gastou todo o teu dinheiro num restaurante, vai passar fome durante a semana, ou então deixou de pagar uma conta. Ele quer que você estampe um sorriso no rosto, mas que na verdade o teu coração está triste, precisa pedir perdão ou receber perdão. É isso que ele quer. Ele quer que você engane, ele quer que você viva uma mentira, ele quer que você minta para as pessoas, ele quer. No início você começa a falar o quê? A língua do próprio diabo, fazendo você mentir. Pode ser algo tão simples quando exagerar, o quê? Numa história, como eu já falei logo no começo, para parecer essa melhor história, é só um incremento na história, mas na verdade não aconteceu daquela forma. Existe o fato real. Ou então pode estar mentindo sobre onde você estava. Vamos dizer, eu tenho sempre o hábito de ligar para minha esposa quando eu saio de casa, sempre, porque a gente se mantém sempre se comunicando, sempre. Não é porque é a nossa comunicação, saber que um está bem enquanto o outro está bem. Porque quando a gente sai de casa, cada um fica preocupado. E a minha preocupação sempre é, quando eu saio, eu ligo, eu já cheguei em tal lugar, está tudo bem por aqui. Ou então quando eu estou saindo, olha, daqui a pouco eu estou em casa, eu estou saindo. E isso nos deixa conectados, nos deixa ligados um com o outro. Mas eu sei que tem esposos, tem mulheres, tem jovens, adolescentes, até crianças que falam assim, vou para a casa de um amigo,
mas na verdade não está na casa desse amigo, está em outro lugar. E se a mãe liga para aquele lugar, ou alguém liga para aquele lugar e fala assim, ó, você diz para essa pessoa que eu estou aqui. E até algumas brincadeiras já ouvi no TikTok, né? As pessoas falam assim, quer saber quem é um amigo de verdade? Às vezes a esposa liga, está com o esposo do lado. É interessante, olha que interessante. A esposa está com o esposo do lado e liga para um amigo desse marido. E aí quando ele atende, fulano está aí com você? E a outra pessoa responde assim, sim, ele está aqui, está num banheiro. Diz para ele que eu liguei, tá bom, que eu quero falar com ele. E aí o rapaz que atendeu, ou outra pessoa que atendeu do lado, não, tudo bem, deixa que eu deixo o recado e peço para ele retornar. É pego na mentira na hora. E eles ficam rindo daquela brincadeira. Mas, gente, é uma mentira. E que isso não venha acontecer no nosso meio. Porque nós somos filhos de Deus, somos nova criatura, somos pessoas regeneradas, passando por um processo de santificação em todo momento na nossa vida. Mas que a mentira não tome conta, que você não tenha prazer em contar algo do tipo, eu fui para tal lugar, mas na verdade você não estava. Tenha muito cuidado quanto a isso. Poderia estar inventando algo sobre alguém que você não gosta e imagina que em meio àquela situação você começa a falar uma verdade parcial daquela situação. Não conta toda a verdade, mas começa a inventar algo sobre aquilo. Conta uma verdade, mas o restante não é verdade, é parcialmente. Pode estar dizendo verdades parciais. Então temos que ter muito cuidado quanto a isso na nossa vida. É incrível quantas vezes, por causa de nossa natureza pecaminosa, escolhemos o quê? Falar a língua do diabo. Usar a mentira na nossa vida para sustentar. É incrível quanto que nos leva a viver na nossa vida dessa forma. E nós temos que tomar muito cuidado. E conta uma história, né, que um pastor estava com a sua equipe, só que cada um estava em uma cidade. E ele precisava reunir com essa equipe, marcou certo horário e se reuniu com ela via online. Vamos dizer que é nos dias de hoje, praticamente, né? Cada um estava no Zoom. Só que lá ele estava em reunião e a reunião já estava 1 hora, quase chegando a 2 horas, e ele cansou um pouquinho. E era o horário que ele gostava de malhar um pouquinho, ele gostava de levantar um peso, fazer uma ginástica, um momento de malhação dele. Então o que ele fez? Ele foi lá, tentou colocar tudo na imagem, né? Cortou a imagem, cortou o mudo lá e foi devagarzinho, mas parece que no momento que ele foi para cortar o áudio não cortou, e para ele pareceu que cortou. E aí ele foi lá, estava malhando, e respirava fundo e tudo mais, e de vez em quando ia lá e falava assim, é isso mesmo e tudo mais na reunião. Até que um momento ele deixa escapulir um peso e faz um barulhão naquela reunião e todo mundo fica meio surpreendido, ele volta para a reunião ali, fala assim, gente, o que aconteceu aí com vocês? E todo mundo fica parado, ouvindo, tipo assim, ele fala o que aconteceu, mas na verdade todo mundo estava ouvindo o que tinha acontecido. Ele quis naquele momento se aproveitar da situação e pensar que tinha acontecido algo externo, mas não, era com ele quis mentir que estava na reunião, que estava tudo ok, mas naquele momento, realmente ele estava mentindo. E logo em seguida ele pede perdão, pede desculpa pelo ato dele, realmente ele quis se aproveitar da situação pelo fato da reunião. Parece mais uma história cômica, mas é mais uma mentira. E é um pastor, pessoas que conhecem da palavra. E esse pastor relata o arrependimento pela sua mentira. Pode ser pequena, mas para Deus não existe uma pequena mentira, uma média mentira, uma mentira grande, não. Existe a mentira, e a mentira Deus realmente se enjoa dela na nossa vida. Todos os outros membros do conselho pareciam perturbados pela situação, mas não, pelo que tinha acontecido. E ele foi lá e admitiu o seu erro diante das pessoas. Então, a próxima reunião seria presencial, pós-coronavírus, é claro, né? Seria presencial para que possam evitar certa situação. E é preciso nós nos colocarmos diante do Senhor para vivermos uma vida, sim, honesta, uma vida real, uma vida verdadeira com o Senhor, e que seja um reflexo onde quer que estejamos. Não importa qual seja dificultoso, mas nós temos que lutar a viver uma realidade com o Senhor. Mas o que nos leva muitas vezes a fazer isso, a mentir? O que nos leva? É Satanás, muitas vezes nos tenta. E a nossa consciência concorda com a tentação.
E aí nós erramos e erramos. Então, número 1, Satanás quer nos fazer mentir. Número 2, acreditar que o diabo faz mentir para si mesmo. Além de você mentir, ele quer que você minta para si mesmo. Essa é a segunda coisa. A primeira é, ele quer que você faça mentir. Conte histórias, fale vantagens, não diga onde está, viva uma mentira, seja na mídia, seja pessoalmente, viva essa mentira. Fale a mentira, fale. Ele quer que você minta. A segunda coisa, ele quer que você minta para si mesmo. Ele quer que você viva essa mentira. Ele faz você sentir para si mesmo, mas apenas para mentir para os outros, mas para mentir para si mesmo é o que ele quer. Ele quer que você minta para si mesmo. Mas como assim, pastor? Você começa a racionalizar a sua mentira. Você começa a pensar como que seria uma história. Você começa a viver aquela mentira, aquela fantasia na sua vida. Comece a racionalizar pouco a pouco. Ocasionalmente, você pode até dobrar as suas mentiras. Você começa a contar uma outra mentira para encobrir uma outra mentira anterior, e assim vai virando. Eu sempre gosto daquele, não é que eu gosto não, eu já ouvi o ditado popularzão, né? Mentira tem perna curta, e é realmente. Não adianta você querer sustentar uma mentira. Você sustenta ela em um momento, depois em outro momento, mas chegará um momento que chegará a luz da verdade sobre aquilo. Não adianta você sustentar hoje X, B, A, C, não importa você querer sustentar uma mentira e chegará um momento que essa mentira vai se desfazer. Existem algumas pessoas que mentiram demais para os outros, que estão começando até a acreditar em sua própria mentira, até o ponto que racionalizaram tanto para aquele momento a sua própria pecaminosidade. Vivem a mentira. Ela diz, bem, eu não sou tão ruim assim, e não é grande coisa essa mentira não, posso sair daqui a qualquer momento dessa mentira, e não estou machucando ninguém falando ela, e não é minha culpa, eu sou apenas uma vítima, e começa a usar esses termos, e culpa de todo mundo, não é minha culpa, e não assume a sua própria mentira. Você não está mentindo apenas para os outros, mas agora mentindo para si mesmo. Começa a colocar culpa nas outras pessoas, mas na verdade a sua própria atitude de mentira é o que é o resultado sobre o que aconteceu. Foi exatamente isso que o rei Davi fez lá no Antigo Testamento, quando pensou que estava acima das regras. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15, eu vou resumir rapidamente, mas vai falar sobre o profeta Natã quando repreende a Davi. O versículo 1, o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse, havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelha, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi, esse homem é você. Eita! Foi pego na mentira, agora já era. Não tinha como escapar dessa mentira, Davi. Foi o momento
muito difícil. Mais tarde, o profeta Natã se aproximou do rei Davi, e Natã disse a Davi essa história, e deixou Davi sem nenhuma forma de fugir do que Deus estava falando ao seu coração. Então Davi ele ficou furioso, ele ordenou que fossem pegar esse homem e que ele pagasse 4 vezes mais do que tinha acontecido. E Natã olhou para Davi e disse, Atai Ish, em hebraico que significa, você é o homem. Para algumas pessoas nesse momento, Deus está falando, Atai Ish, que em hebraico quer dizer o quê? Você é o homem, você é a mulher, você está se enganando. O que o nosso inimigo quer fazer comigo e com você, ele quer que mentimos para nós mesmos. É isso que ele quer de mim e de você. Ele quer que nós comecemos a falar mentiras e a sustentar essas mentiras em nossa vida, para que nós possamos viver essa mentira na nossa vida e assim fazer a vontade do diabo. Ele é o pai da mentira, Satanás, não há verdade nele. Se ele pode convencê-lo de uma mentira, mesmo em sua própria vida, ele pode afastá-lo, você, da verdade em Deus. O que ele quer fazer? Número 1, ele quer fazer o quê? Ele quer que você minta. Número 2, ele quer que você minta para si mesmo. E o número 3, para a gente finalizar esse momento, é a obra-prima de Satanás. E aí que ele leva você a viver o quê? A viver as mentiras em sua vida. A viver uma mentira. É o final. É a obra-prima dele realizada. Inquestionavelmente, é real que muitas pessoas vivem uma mentira que é tão forte que não acreditam mais na própria verdade. Não acreditam. Começam a viver a sua própria filosofia, seus próprios conhecimentos. Acreditam naquela mentira como se fosse verdade em sua vida. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que toda vez que você é indagado por alguma situação, por algum momento, pegue a palavra de Deus, busque conhecimento, pegue para ela fazer o seguinte, para ela trazer a luz em conhecimento sobre a tua vida, para que assim você possa viver a luz da palavra e a verdade na sua vida, em nome de Jesus. Pode ser que você hoje é um cara cristão, uma mulher cristã, na maioria das pessoas que já conhecem a Jesus, mas você talvez seja viciado em uma pornografia, sabe, furiosamente quando está sozinho. Pode ser que você mostre a vida perfeita, como eu já falei, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou qualquer mídia social. Olhe, isso aqui são coisas que você estampa em sua vida. Aí você coloca lá, olha, isso aqui são meus novos futuros, meus pontapés de vidas, meus novos passos, meus novos destinos. Ah, olha aqui as minhas férias. Mas por dentro você está lutando contra a depressão e sentimentos sem sentidos dos dias que você está vivendo em sua vida. Você está vivendo uma própria ilusão, longe de tudo que Deus tem para a tua vida. Longe de tudo que Deus tem para a sua vida. E o que Ele quer de nós? Ele quer que nós estejamos próximos. Ele quer que nós nos desfazemos de tudo que nós somos para viver uma vida com Ele. Você pode ser talvez a mãe perfeita nas mídias sociais, na frente das pessoas, mas por dentro você é uma mãe inacabada, uma mãe que está sofrendo, é uma mãe que guarda rancor do próprio marido, é uma mãe que está desiludida com os filhos. Pode todo mundo pensar que você tem talvez o casamento mais perfeito do mundo, mas talvez você está dormindo em camas separadas, vivendo uma mentira. Creio que o Espírito Santo está trabalhando em algum lugar na sua vida em nome de Jesus. Ele está trazendo a você e está dizendo, este realmente é você.
Você está vivenciando uma mentira, então chega em nome de Jesus, dá um basta em nome de Jesus sobre isso na tua vida e começa a viver a verdade. O diabo quer que contemos mentiras, o diabo quer que acreditemos em nossas próprias mentiras, o diabo quer, finalmente, que vivemos as mentiras que ele coloca em nossa vida. E isso, honestamente, se ainda parece sério, que é muito sério, aqui ele pode se sentir ainda mais sério, porque você está na vontade de Satanás. E este é um dos maiores medos da minha vida, na vida de muitas pessoas que estão caminhando com o Senhor, a viver uma mentira. O diabo, ele é enganador. O diabo, o que realmente ele quer é que muitos de nós sejam enganados e vivam sim, acreditando que você é cristão dentro da igreja, que está fazendo tudo certo, está cumprindo todos os propósitos de Deus, mas na verdade você está sendo enganado, até dentro da própria igreja. Então tome muito cuidado, não vivamos o engano, que estamos sendo como cristão, mas quando olhar realmente para a sua vida, não há evidência de frutos espirituais. Tipo, você está vivenciando na igreja, mas as pessoas conhecem você como um verdadeiro cristão, e quando olham para a tua vida, você tem frutos, sim, espirituais? Ou você é um cristão que não gera fruto nenhum? Você não gera nenhum tipo de fruto para o reino dos céus. 1 João 2,4 fala: aquele que diz, eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos quem? Nele, em Cristo Jesus. Se dissermos, conheço Deus, mas não se assemelhamos a Cristo, não fazemos o que Ele ordena na nossa vida, essa pessoa é mentirosa, é a verdade não está nessa pessoa, não está sobre a vida dela. Mas por que mentimos? Por que caímos diante disso? Muitas vezes é para proteger os nossos sentimentos, ou mentimos para fazer muitas vezes para nos sentir melhor, então mentimos para nos satisfazermos, para termos razões na nossa vida. Quando você reconhece a razão, a raiz, muitas vezes porque você está vivendo ou falando mentiras, você traz à tona algo que é real na tua vida. Você conhece o motivo, você sabe por que está mentindo, você sabe por que está vivenciando uma mentira, você sabe a origem disso, e eu creio que em nome de Jesus, quando você reconhece e coloca diante do Senhor, você é curado em nome de Jesus. Sim, acredito que na mentira, muitas vezes, ela vai funcionar como verdade na minha vida, na sua vida, se nós não tomarmos muito cuidado. Nós vamos trazer ela como verdade, então temos que nos desfazer dela em nome de Jesus. Bem, a mentira, ela pode, muitas vezes, manter as pessoas seguras no local que estão vivendo, em seus sentimentos, nos seus afazeres. Mas se eu mentir, não vou ter problemas. Se eu aumentar tal circunstâncias, eu não vou ser condenado. Fale mais ou menos, ou diga coisas que possam suavizar, ou então acrescente palavras naquela frase. Mas de repente, quando mentimos, na verdade estamos talvez nos sentindo seguros, porque estamos tentando construir uma vida com mentiras. E isso é muito fácil construir muitas vezes, mas é muito mais difícil construir uma vida na verdade, porque requer que nós possamos viver a verdade na nossa vida. E como eu já disse, a verdade muitas vezes vai doer, a verdade vai te levar por um caminho talvez mais doloroso, um caminho mais difícil, mas quando você olhar para trás, você vai ter a satisfação no teu coração de falar assim: eu vivi a verdade, eu caminhei na verdade, a minha vida é uma verdade. Você não vai ter, como muitas pessoas dizem lá fora, um rabo preso, ou Satanás vai vir acusar a tua vida. Não, em nome de Jesus, você vai ter, sim, uma realidade verdadeira cristã na tua vida, em nome de Jesus. Mas a verdade é que muitas vezes os melhores relacionamentos estão do outro lado.
do trabalho, muitas vezes sendo conflitantes pela mentira. O melhor relacionamento ele tem que ser construído na verdade. Se você constrói na mentira, se você mente para o seu amigo, se você mente para o seu cônjuge, se você mente para os seus filhos, saiba que você está construindo, sim, a sua casa, sim, em meio a uma areia, que em qualquer momento pode vir uma onda, uma tempestade e arrancar ela do lugar que está. E nós devemos, sim, saber a raiz, muitas vezes, desse mal que está na nossa vida para nos livrar, para que nós possamos viver a alegria do Senhor na nossa vida e o contentamento com Ele, para viver longe das mentiras de Satanás. Quero simplificar rapidamente que se você confessar a tua vida ao Senhor, se você entregar a tua vida a Ele, como está em João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Não é um clichê que muitas vezes o presidente possa usar, ou como muitas outras pessoas usam, não. É a palavra de Deus. Eu não sei qual é o intuito que muitas vezes ele usa, mas eu não quero que seja um clichê na tua vida. Eu quero que seja uma verdade em nome de Jesus. A verdade que liberta, a verdade que transforma em nome de Jesus. Quando você conhece a verdade vai te libertar do engano, vai te libertar dos vícios, vai te libertar da mentira, vai te libertar da insatisfação da vida, vai te libertar de tantas outras mazelas que Satanás tenta colocar na tua vida. Ele vai te libertar em nome de Jesus. Mentira só traz escravidão, a verdade ela nos liberta, e a verdade em Cristo Jesus. Satanás já é um personagem, eu posso dizer. Na verdade, ele não é só um personagem, ele é real. Ele já é derrotado em nome de Jesus. Ele tenta, ele já sabe em seus pensamentos, suas atitudes, que ele é derrotado. Mas ele tenta sustentar e levar com ele muitos de nós para o inferno. Então, se você está sendo tentado, diante do que nós acabamos de conversar, falar da palavra de Deus, do que falou o nosso coração, pense bem, confesse a Deus, peça perdão a Ele para ser curado, e muitas vezes você vai pedir perdão a Deus, mas que muitas mentiras que foram sustentadas, elas precisam ser confessadas diante das pessoas que você mentiu, para que você seja curado, sim, em nome de Jesus. E esse é um passo muito difícil, é um passo de fé, mas que é muito satisfatório na vida de muitos que tomam essa decisão. Então, se você precisa, primeiro, peça perdão a Deus. Segundo, confesse. Se você mentiu para alguém, confesse, para que você seja curado. Mas pastor, isso é humilhante e tudo mais. Então você ore a Deus, caminhe com Ele e pergunte de Deus o que você deve fazer. Eu estou falando que a palavra de Deus fala. Nós devemos nos confessar ao Senhor e confessar os irmãos para que nós sejamos perdoados e curados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu amo isso. Quando confessamos a Deus, o que Ele faz? Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele nos purifica e nos purifica de toda injustiça. Confessamos a Ele dizendo, preciso do seu perdão, e recebemos a graça dEle na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que podemos ter o seu perdão, mas temos que, se for necessário, e eu creio que muitos de nós passamos por isso, confessarmos uns aos outros para que sejamos curados, para que tenhamos a cura na nossa vida em nome de Jesus. Ele quer que você viva uma verdade, mas Satanás quer que você viva uma mentira. Primeira coisa, ele quer que você minta. A segunda coisa, que ele quer que você minta para si mesmo. E a terceira coisa, ele quer que você viva uma mentira. Se você está vivenciando algo parecido com isso, eu te convido nesse momento, reflita sobre a palavra do Senhor. Eu creio que em nome de Jesus, a morte de Jesus lá naquela cruz e a ressurreição dele ao terceiro dia não foi por acaso, não foi por em vão, não foi um plano que aconteceu por acaso, não. Foi um plano planejado pelo Senhor para salvar as nossas vidas, sim, para que nós tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Mentiras e verdades, qual delas que você está vivenciando? Quando você conhece a verdade te liberta, em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe. Eu gostaria de finalizar esse momento orando, sim,
colocando a minha vida, a vida da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos diante do Senhor. E se você está sendo tocado pelo Senhor, não deixe que talvez venha um profeta chamado Natã e possa acusar, você é o homem, você é a mulher que precisa tomar uma atitude. Eu creio que o Espírito Santo já está fazendo isso na tua vida. Tome uma atitude em nome de Jesus. Não deixe que os teus pecados venham ser expostos da forma que possam ser tão machucados na tua vida, não. O Senhor quer tratar você no seu íntimo, no seu interior, para que você tenha mudança de vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai. Ó Deus, precisamos do Senhor na nossa vida. Precisamos da tua graça e do teu amor que nos sustenta. Mas nos ajude, ó Deus, diante das nossas lutas, da nossa pecaminosidade, Senhor, que nos deparamos praticamente em muitos momentos e situações da nossa vida, Pai. Não nos deixe mentir, não nos deixe viver uma mentira, não nos deixe que a nossa vida esteja nas mãos de Satanás, não, Senhor. Que nós possamos viver a verdade, que ela venha nos libertar e que nós tenhamos a alegria, a satisfação e todo momento, Deus, de vivenciar isso na nossa vida, para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus, ó Pai. Oro pela vida dos meus irmãos, Senhor. Talvez alguns estão vivendo uma mentira diante de um casamento, ó Deus, diante de um noivado, diante de um namoro, ou então um filho ou uma filha, um pai achando que é pai, mas na verdade não está sendo pai, uma mãe que está achando que é mãe, mas não está sendo mãe, não está educando, ou então um marido que está achando que é marido, mas não está sendo marido, ou uma esposa que está sendo esposa, mas não estão sendo à luz da palavra, Senhor. Estão vivendo uma mentira, estão vivendo, ó Deus, apenas imagens, fotos, ó Deus, colocado para o mundo exterior, mas interiormente precisam ser cuidados pelo Senhor, Pai. Que cada um, ó Deus, possam viver a verdade, ser perdoado por Ti, mas se necessário confessar ao irmão e ser tratado, Senhor, cada um pelo Teu cuidado, Senhor, para que sejam curados, Pai, da mentira e em viver uma mentira. Então nós te agradecemos por Tua palavra nesse momento, que nos traz a luz e a atitude que nós devemos tomar na nossa vida, Pai. Nós te damos graça pelo Teu Espírito que habita sobre toda a terra, ó Pai, e que habita em cada coração quando é clamado e decidido a viver nessa vida, ó Pai. Nós a Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Que bom que você ficou aí até o final. Você, meu querido irmão, minha querida irmã da igreja que também está aí. Hoje a gente encerra, então, a nossa série de mensagens Eu e Minha Boca Grande. Já que sábado que vem nós iremos começar e comemorar o mês da Juventude Batista. Isso mesmo, a gente não se esqueceu, e eu tenho muitas coisas legais, nós temos muitas coisas boas que vão começar a acontecer nessa semana. Então fique ligado nessa semana, que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que nós faremos este mês. E fica aí já com o vídeo da nossa próxima série, o lançamento da nossa próxima série, que é chamada de Valores. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem. Valeu! A pós-modernidade trouxe consigo uma deformação dos valores. O fato das consequências serem sempre adiadas faz com que cada um viva de acordo com a sua subjetividade, e já não existe mais uma verdade absoluta. Nessa série, iremos estudar sobre temas que nos ajudarão a entender alguns valores inegociáveis na caminhada ao lado de Cristo.